Olá, voltamos aqui no fsiqueira.com em mais um videopapo sobre rádio. E você sabe que esses dias eu estava me lembrando de quando eu comecei no rádio e da sensação que eu tive quando eu falei pela primeira vez no rádio, quando eu ouvi minha voz pelo fone e me senti dentro daquela caixinha que antes só me fazia sonhar. Eu acho que como você, antes de entrar no rádio, eu ficava ouvindo rádio, sonhando, imaginando o que acontecia ali atrás dos microfones, enquanto as músicas tocavam, como é que o locutor preparava na época os LPs, né, os bolachões. Às vezes vazava um barulho de cartucho, de botão, e eu ficava imaginando o que estava acontecendo ali atrás. O rádio me inspirava muito. E apesar de não ter sido sempre o meu desejo de trabalhar em rádio, eu quando era criança eu sonhava em ser jogador de futebol, depois piloto, eu comecei a voar no aeroclube, ainda adolescente, voava muito e a minha vida estava totalmente voltada para aviação, mas depois o rádio entrou e não saiu mais, né? E eu tentei manter as duas coisas paralelo por algum tempo, mas o rádio me absorveu por completo e já faz 20 anos que eu falei pela primeira vez na latinha. Mas por que eu estava pensando isso e por que eu estou comentando isso com você? Você sabe que quando a gente começa no rádio, eu acho que você sabe muito bem disso, a gente é levado por uma série de motivações, de sonhos, de inspirações. O rádio tem esse poder que talvez até já tenha sido mais forte de mexer com a nossa imaginação, até pelo fato de a gente estar mais concentrado nele, mas com o tempo a gente vai perdendo isso. Você já reparou? Você entra no rádio movido por um sonho, por um desejo que até aquele momento parece algo inatingível. E depois, com o passar do tempo, à medida que o sonho vai se tornando em cotidiano, em profissão, você vai vivendo dia a dia, inclusive as coisas ruins, o lado ruim da profissão, afinal de contas todas têm, a tendência é que a gente vá perdendo o sonho e nos esquecemos daquilo que nos trouxe até aquele ponto da caminhada. Só que isso é muito ruim, porque esse é o momento em que você deixa de ser aquele profissional que faz e é movido e faz as coisas acontecerem a partir da sua paixão, a partir da sua inspiração, né? E passa a ser o mero burocrata, o mero profissional que está ali para apertar o botão, para falar. E enquanto a música toca, você está ouvindo outra coisa, você está escrevendo outra coisa, você está totalmente desconcentrado do seu trabalho e não tem mais aquela pulsação, né? Aquela motivação a mais para estar fazendo o que você faz. E por que isso é ruim? O elemento do nosso trabalho, o principal ingrediente do nosso trabalho é a imaginação. Nós transformamos sons, seja na voz, seja vinheta, seja plástica, seja música, tudo que vai ao ar, né? E o locutor é aquele que administra, né, toda a produção, todo o conteúdo da rádio e entrega o produto final ao ouvinte. O nosso trabalho é transformar isso em sonho, em possibilitar quem está do outro lado imaginar a partir única e exclusivamente do som. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não tem inspiração? E se não tem inspiração, não tem a capacidade de se deixar levar e influenciar a partir daquilo que nós produzimos, que é o áudio, que é o som, que é a música, que é a fala, que é o conteúdo do rádio. Por isso que é importante, ao longo da caminhada, você pontuar momentos para se lembrar daquilo que lhe inspirou e lhe trouxe aonde você está hoje. Isso acontece com todo mundo. Ao longo do caminho, vai perdendo essa capacidade. E eu queria que você soubesse o seguinte: ainda que com o tempo a gente amadureça, e é claro que não tem como mudar isso, a gente vai olhando as coisas a partir de outra perspectiva. É natural, a vida é assim, e na profissão também é assim. Mas que isso não sufoque o sonho e a inspiração de você estar onde está. Afinal de contas, mesmo que a perspectiva mude, a gente nunca pode perder aquela motivação, aquela paixão pelo que faz. Esse é o grande diferencial que lhe torna alguém melhor, um profissional melhor, e que possibilita que você faça algo diferente, que você faça algo a mais do que os outros. Sem o sonho, sem a motivação, sem a inspiração, isso nunca acontece. Afinal de contas, quem anda movido ao salário, ao trato do chefe, às escalas, quem se incomoda demais com as escalas de fim de semana, de feriado, de gravação, esse nunca vai estar alimentado pelo principal combustível que lhe torna um profissional com diferencial, que é a paixão. Então a melhor maneira da gente resgatar essa paixão é lembrar dos sentimentos que nos trouxeram até onde nós estamos, que nos fizeram ser quem somos. Se você está no rádio hoje, certamente você começou a partir da paixão, de um olhar diferenciado, de uma escuta diferenciada que lhe trouxe até onde você está.
Se ao longo do caminho você foi se decepcionando com as pessoas, com o salário, com as escalas, saiba que isso acontece em qualquer profissão. E qualquer profissão tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas o que nos mantém ativos no lado bom e que nos mantém com diferencial é exatamente a paixão e a capacidade de sonhar a partir de onde você está. Tente resgatar isso enquanto a gente está conversando aqui, até porque você só tem duas escolhas. Uma é resgatar esse movimento, essa paixão, esse sentimento que lhe trouxe até a profissão. E a partir daí construir o seu diferencial e, apesar dos pesares, ser um profissional de qualidade, um profissional com todas as condições de transformar som em imaginação, em sonhos e em criatividade. E o outro lado é você simplesmente achar que está tudo ruim, que as coisas são assim, que não vale a pena e que aquilo foi um momento de ilusão, um momento que você não conhecia a profissão, então por isso você sonhava, então não dá para resgatar isso. Se você está nesse ponto, ou se leve a sério o que eu vou dizer. Tá na hora de você escolher uma outra profissão, tá na hora de você escolher um outro sonho, tá na hora de você escolher um outro caminho. Até porque a gente pode mudar de caminhos ao longo da vida também. Nada lhe segura num caminho só e eu tenho certeza que você é um ser que tem capacidade de fazer muitas outras coisas. Repense onde você está. Repense as suas motivações. Repense o que lhe mantém fazendo o que você faz. Se for só o dinheiro, se for só a profissão, o status, enfim. Repense. E talvez seja a hora de mudar. Caso contrário, resgate o sonho e a inspiração que lhe darão diferenciais para você ser um profissional de valor e de repente dar uma repaginada na sua carreira e trilhar por caminhos muito melhores, muito mais amplos e muito maiores, tá bom? Sugira um tema, f.siqueira@rocketmail.com, participe. Eu quero muito saber o que você tem a dizer. Inclusive, se você quiser me adicionar no seu Twitter, @FlávioFSiqueira é o meu Twitter. Siga ali, a gente vai trocando ideia. Até o próximo Videopapo de Rádio aqui no fsiqueira.com.